Vamos começar agora o pós-jogo de Flamengo 2, Esperance 0. Bom, uma estreia que a gente pode dizer que, na minha opinião, foi mais tranquila do que eu esperava, até porque é um jogo onde era uma estreia, não seria fácil. O Flamengo com certeza sabia que do outro lado tinha uma boa equipe. No entanto, o Flamengo conseguiu jogar bem e isso é o que importava. Como eu destaquei, acho que o jogo do Flamengo com certeza a estreia rodaria muito sobre o que o Flamengo poderia fazer durante os 90 minutos, e o Flamengo conseguiu ser com certeza a melhor equipe em campo. O Flamengo demonstrou um bom futebol, principalmente nos primeiros 45 minutos de partida. O Flamengo consegue ampliar na segunda etapa numa ótima jogada do Jorginho com o Luiz Araújo, e o Flamengo conseguiu fazer 2-0 ali. Obviamente deu uma tranquilidade maior. Mas falando rapidamente sobre a estreia, uma estreia muito boa do Flamengo. Durante os 90 minutos, o Flamengo foi a melhor equipe em campo. E eu tenho certeza, na verdade, que o torcedor do Flamengo está bastante orgulhoso com o desempenho do Flamengo nesses primeiros 90 minutos de Copa do Mundo de Clubes. E agora, obviamente, eu vou falar um pouco mais sobre a partida. Começando logo nos primeiros 20 minutos, a gente viu um Flamengo completamente sendo dono da posse da bola, tendo um controle absurdo, dando pouquíssima posse de bola para o Esperance. O Esperance claramente tinha muita dificuldade para sair jogando. O Flamengo marcava uma pressão bastante alta, não deixava o Esperance respirar. Durante os primeiros 20 minutos a gente viu um Flamengo muito intenso na marcação, muito intenso com a bola nos pés. Obviamente o Flamengo melhorou bastante na saída de bola com a entrada do Jorginho, que obviamente é um jogador que a gente já esperava, um jogador de uma qualidade absurda, que obviamente melhoraria demais o meio de campo do Flamengo, que foi o que aconteceu. A gente viu, obviamente ainda tem muito a melhorar, com certeza ainda tem muito a melhorar o Jorginho nesse time do Flamengo, mas a gente viu nesses primeiros 70 e poucos minutos de Jorginho com a camisa do Flamengo, que é um jogador completamente diferenciado. E aos 14 minutos o Flamengo tem a primeira oportunidade, que é uma cobrança de escanteio do Luiz Araújo, e o Léo Ortiz consegue cabecear, e ele estava completamente livre, cabeceia por cima do gol, perde uma ótima oportunidade, estava completamente livre, perde uma ótima oportunidade. E aí 3, 4 minutos depois sai o gol do Flamengo, uma jogada que começa ali por dentro, foi o De Arrascaeta que acionou o Varela. O Varela domina um pouco mal, mas consegue fazer o cruzamento. Nisso que ele faz o cruzamento, o Luiz Araújo, muito inteligente, consegue dar um passe ali no centro da área, e o De Arrascaeta consegue finalizar e abrir o placar para o Flamengo. O Flamengo que era dono do jogo até ali. E logo após a bola rolar, novamente o Flamengo quase marca o segundo gol, que o Varela tenta fazer um cruzamento, a zaga do Esperance sai jogando mal, não faz um bom corte, a bola acaba sobrando pro Gerson, e o Gerson consegue finalizar, o goleiro da Esperance e faz a defesa. E ali era 18 minutos do primeiro tempo, um Flamengo muito bem, com a bola nos pés, e muito bem sem a bola, na verdade, também. Só que depois dos primeiros 20 minutos, a gente pode dizer que o Flamengo com certeza deixou um pouco a desejar logo depois desses minutos. O Flamengo piorou um pouco, na verdade, deixou o Esperance um pouco mais com a posse da bola, né? O Esperance tentou chegar um pouco mais com a posse da bola. No entanto, o Esperance não conseguia entrar na área do Flamengo, essa que é a verdade, não conseguia entrar na área do Flamengo, mas ficava um pouco mais com a posse da bola. O Flamengo diminuiu um pouco mais a intensidade da partida, e viu o Esperance ter mais controle da posse da bola, mas sim oportunidades, essa que é a verdade. Eu falei que eu não me lembrava nas estatísticas se o Esperance tinha finalizado no primeiro tempo, e a realidade é que finalizou no primeiro tempo, mas assim, finalizou uma vez, e eu não faço a menor ideia de qual foi essa finalização. De verdade, talvez tenha sido uma finalização bloqueada. Provavelmente tenha sido uma finalização bloqueada, mas assim, não fez nada no primeiro tempo. Só que o Flamengo também nos últimos 20, 25 minutos tinha o controle da bola, mas claramente diminuiu a intensidade, e a arbitragem passou a marcar um monte de falta. Falta boba, que não era necessária, na verdade. Então não fazia muito sentido que a arbitragem ficasse marcando algumas faltas, e aí o jogo diminuiu a intensidade, principalmente por parte do Flamengo. E aí termina o primeiro tempo, fomos para o segundo tempo, o Felipe Luiz voltou com o mesmo time. Eu também acho que era natural que o Flamengo voltasse com o mesmo time. O Flamengo tinha feito um bom primeiro tempo,
Então, natural que o Filipe Luís não tivesse feito mudança. O Esperança, sim, fez 2 mudanças. E aí começa o segundo tempo. O Flamengo começa a errar um pouco mais, principalmente Varela e Eric Pulgar. Os dois começam a errar mais passes. E nisso que começam a errar mais passes, o Esperança começa a aproveitar. Vamos aqui pela matemática do tempo do jogo europeu, que é o que foi no jogo de hoje. Aos 48 minutos, o Esperance tem a primeira finalização no alvo do Rossi, mas foi uma finalização de fora da área. O Rossi ficou com a bola sem muitos problemas. Aí, aos 51 minutos, tem aí vem a ótima jogada do Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas faz uma ótima jogada, chega à linha de fundo. Nessa que ele chega à linha de fundo, ele consegue fazer um bom cruzamento. E aí o Pedro perde um gol absolutamente impressionante, completamente livre. O Pedro, a sensação que dá é que ele chuta a bola acaba batendo ele chuta com o pé e a bola acaba batendo, acho que no outro pé dele. A bola acaba subindo um pouco, ele perde uma oportunidade absolutamente impressionante, essa que é a verdade. E aí, 1 minuto depois, temos uma outra finalização do Pedro, que é o quê? O Flamengo recupera a posse da bola novamente, o Gerson aciona o Pedro finaliza. E aí sim sai uma finalização um pouco melhor do Pedro, só que a bola acaba saindo um pouco do gol. Inclusive me lembrou um gol do Pedro no Brasileirão do ano passado, acho que foi contra o Criciúma, só que naquela ocasião a bola entrou. E dessa vez a finalização do Pedro foi para fora. Aí 10 minutos depois, aos 62 minutos mais ou menos, o Varela, que eu falei, o Flamengo, como é que o Esperança chegou? O Esperança chegou em erros de saídas de bola do Flamengo. O Flamengo já tinha errado uma saída de bola antes, só que o Flamengo deixou, foi o Ayrton Lucas que tinha errado uma saída de bola, e aí deixou o jogador do Esperança em 2 momentos de impedimento. Aí, fomos aos 62. Essa foi a primeira que eu mencionava. Os 62 tem o quê? Uma saída errada do Varela lá pela direita, ele erra um passe no meio de campo, e o Belaile, que na minha opinião é o melhor jogador disparado do Esperança na partida, dominou a bola ali no meio de campo, conseguiu caminhar um pouco com a posse da bola e com muita liberdade ele acabou finalizando. Só que a sorte do Flamengo é que a bola foi para fora. Essa que é a verdade. Naquele minuto aos 62, a sorte do Flamengo é que a bola foi para fora. E ele tinha muito espaço, ele estava na entrada da área, ele poderia ter finalizado muito melhor. A sorte do Flamengo é que ele finalizou mal e a bola acabou saindo para fora. Aí, mais ou menos aos 66 minutos, novamente o quê? O que acontece? Mais um erro do Flamengo no meio de campo. Dessa vez o Eric Pulgar erra o passe no meio de campo. Novamente o Belaile recupera a posse da bola, chuta e só que dessa vez sim ele finaliza em direção ao gol. E o Rossi acaba fazendo uma boa defesa ali naquele minuto 66. Dá para dizer que foi o melhor momento do Esperança da partida. O Flamengo realmente estava com algumas dificuldades para sair jogando. As substituições do treinador do Esperança fez um time ficar um pouco mais ofensivo, botou mais atacantes em campo e o Flamengo claramente teve um pouco mais de dificuldades para rodar a bola de um lado para o outro, principalmente porque os jogadores também estavam errando bastante. Só que aos 70 minutos sai o gol do Flamengo, que dá para dizer que é o alívio, o gol do Flamengo, que a bola está com o Jorginho dá um passe de primeira, o Luiz Araújo, e olha que tinha 2 jogadores na marcação do Jorginho, ele consegue dar um ótimo passe de primeira. O Luiz Araújo domina a posse da bola e bate absurdamente bem na bola. A bola bate inclusive na bochecha da rede e faz o Flamengo 2-0. Com certeza ali eu tenho certeza que as substituições seguidas do Filipe Luís foram após esse gol, porque ele viu que o Flamengo abriu 2-0. O Esperança, por mais que tenha feito substituições, não tinha tanta força assim. Era o melhor momento da Esperança no jogo? Era o melhor momento da Esperança no jogo. E mesmo assim, as melhores oportunidades da Esperança aconteceram em erros do Flamengo. Então, assim, dá para dizer que o Filipe Luís acreditou no banco de reserva dele, começou a fazer substituição, tirou o De Arrascaeta, tirou o Pedro, tirou... deixa eu ver quem mais que ele tirou. Jorginho. Tirou o Jorginho. Então, assim, o Filipe Luís começou a fazer mudanças no time, obviamente, para dar um pouco mais de fôlego para o Flamengo, porém deu mais fôlego. No entanto, o Flamengo ficou um time menos técnico em campo e a partir mais ou menos dos 75 minutos, que é a última oportunidade do Flamengo no jogo, que é o que o Luiz Araújo faz um cruzamento, o Ayrton Lucas pega de primeira e a bola vai para fora. Depois dos 75 minutos, os últimos, podemos dizer, 15 minutos de jogo, o Esperança teve muito mais a posse da bola do que o Flamengo nesses últimos 10, 15 minutos. No entanto, faltou qualidade no time da Esperança para chegar na meta do Rossi. Chegou em alguns momentos, mas por conta de erros de saída de bola do Flamengo, quando o Esperança precisou
criar oportunidades. A gente viu uma Esperança com muita dificuldade. O único jogador que realmente conseguiu se destacar no jogo foi o camisa 11. E o Flamengo, na reta final, já não tinha mais a posse da bola, porque o Felipe Luiz optou por colocar praticamente todos os seus atacantes em campo. Colocou o Plata, colocou o Bruno Henrique, botou o Michael, colocou o Everton Cebolinha, faltando 3 minutos para o jogo acabar. E eu já falei e volto a repetir, toda vez que o Felipe Luiz faz essa mudança de colocar vários atacantes em campo e faz o Flamengo jogar num 4-2-4 e ter 4 atacantes, o Flamengo perde totalmente o controle do meio de campo e o adversário, obviamente, consegue dominar mais e muitas das vezes consegue chegar no gol do Flamengo em alguns momentos, ou é o sistema defensivo do Flamengo salvando, ou então é o Rossi. Então, assim, eu volto a dizer, com certeza, nessa janela de mês do ano, o Flamengo precisa contratar meias até para evitar que o Felipe Luiz, melhor dizendo, até para o Felipe Luiz não ter que ficar utilizando 4 atacantes. Porque assim, se a partir da próxima, depois que acabou a janela, o Flamengo contratar pelo menos 2 meias, se o Felipe Luiz continuar colocando 4 atacantes em campo, aí realmente tem que criticar muito o Felipe Luiz se ele fizer isso. No entanto, hoje a gente critica, mas a gente olha para o banco de reserva do Flamengo e fala, cadê os meias? Não tem meias. Então, assim, com certeza o Flamengo precisa ir ao mercado buscar meias, porque é realmente insuportável toda vez que o Felipe Luiz enche o time do Flamengo de atacantes e aí o Flamengo perde o controle do jogo, como aconteceu nos últimos 15 minutos. Mas, felizmente, eu posso dizer que, na minha opinião, foi uma ótima estreia do Flamengo. Foi uma estreia que eu posso dizer que o torcedor do Flamengo está orgulhoso, feliz. O Flamengo fez um bom jogo. Ok, não foi durante os 90 minutos? Não foi durante os 90 minutos, mas posso dizer que durante 70, 75 minutos o Flamengo foi muito superior à Esperança e 2-0 eu acho que foi um resultado que falou muito sobre o que foi essa estreia do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Bom, vamos lá. Eu achei que o Flamengo fez os primeiros, falando da partida no geral, achei que o Flamengo fez os primeiros 20 minutos do Flamengo foram bons. O Flamengo teve intensidade na marcação, o Flamengo teve intensidade na posse da bola. Só achei que faltou, por exemplo, o Flamengo conseguir criar mais chances, mas o Flamengo consegue abrir o placar. Em seguida, depois que o Flamengo faz o gol, consegue criar uma outra chance com o Gerson. E aí, na minha visão, o Flamengo, neste momento, era para ter conseguido manter essa intensidade e buscado criar mais chances de gols para fazer esse segundo gol já no primeiro tempo, até para trazer mais tranquilidade para o segundo tempo. E bom, o Flamengo não conseguiu. Depois que o Flamengo fez o primeiro gol no primeiro tempo, o Flamengo pouco conseguiu criar chances de gol e foi para o intervalo com apenas 1-0. Volta para o segundo tempo e aí o time do Esperança, o treinador do Esperança coloca mais atacantes no time, o time do Esperança busca mais o ataque, consegue algumas jogadas, especialmente com o Belaïli, muito bom jogador, e nessas jogadas o Flamengo teve momentos que o Flamengo poderia ter sofrido gol se vem uma finalização melhor, tanto que teve uma jogada que o Eric Pulgar erra o passe e o Belaïli no final da jogada finaliza pro gol, a bola passa por cima do gol do Rossi. Mas assim, é verdade que o Esperança criou algumas jogadas, uma chance de gol, porque o Flamengo cometia erros. Porque sobrava espaço pelo lado direito ali do Varela, sobrava o Eric Pulgar errava o passe, ou o Varela errava o passe, como ocorreu. 2 vezes aconteceu, o Varela erra o passe e termina numa jogada com o time do Esperança finalizando pro gol. Tem outra jogada que o Eric Pulgar erra o passe, a jogada termina de novo o time do Esperança finalizando pro gol. Então assim, são esses lances que o Flamengo, por exemplo, contra o Chelsea, se errar, muito provavelmente o Flamengo vai sofrer o gol, entendeu? Ainda mais se a bola cair no pé de um jogador que tem melhores qualidades na finalização. Então assim, isso é algo que o Flamengo não pode cometer, esses erros, por exemplo, no próximo jogo. Esses erros bobos de saída de bola, não dá para errar esses passes. O Flamengo deu sorte que o time do Esperança não conseguiu finalizar bem, e não conseguiram, por exemplo, fazer o Rossi fazer grande defesa. É bom lembrar que teve um lance que o Rossi fez uma ótima defesa num lance, eu acho que tem 2 ou 3 lances no segundo tempo que o Rossi faz a defesa. Um desses lances é um lance que o Belaïli chuta pro gol e o Rossi, eu acho que faz a defesa com a perna direita. Então assim, de novo, o Flamengo não pode cometer esses erros que ocorreram, especialmente na primeira parte do segundo tempo. O Flamengo ali estava perdendo a posse da bola com facilidade, estava errando o passe e o time do Esperança estava criando chance. Tirando esse tempo, depois dessa primeira parte do segundo tempo, o Flamengo melhorou no jogo. O Felipe Luiz fez submissão,
O Flamengo melhora no jogo e consegue, por exemplo, chegar no gol na qualidade do Jorginho, num ótimo passe que a Mariana mesmo mencionou, passe de primeira pro Luiz Araújo, e aí, na hora do jogo, eu até tava narrando, e eu falei que isso é o gol do Flamengo, e a bola ainda nem tinha entrado no gol. Pra você ver a finalização como do Luiz Araújo, foi muito bem feita a finalização, e bola nem tinha entrado no gol, e eu já tinha falado que era gol. E aí o Flamengo consegue fazer o segundo gol, mas o Flamengo ali poderia ter sofrido gol, ok, faz o 2-0 e aí traz tranquilidade. Aí o Felipe Luiz começa a fazer substituições na equipe, e assim, acho que teve momentos nessa final do jogo que o Flamengo teve dificuldade de ter mais a posse da bola, e aí entra a questão de 4 atacantes, que eu acho desnecessário. Pode falar o que for, questões de o Flamengo não tem meio campista, eu concordo, o Flamengo não tem mesmo não. Falta meio atacante pro Flamengo, falta um jogador pode substituir o Arrascaeta. Quando o Arrascaeta é substituído, quem tem que entrar é um meio atacante, e o Flamengo não tem esse meio atacante. Outro jogador que poderia, por exemplo, entrar, esse é o tipo de jogo, por exemplo, que se o De La Cruz estivesse bem fisicamente, o Flamengo poderia ter jogado por um bom tempo com o Jorginho, De La Cruz e Eric Pulgar. E eu acho que é algo que, por exemplo, pro futuro, é algo a se pensar. Especialmente nesses jogos em que o Flamengo, o Felipe Luiz substitui o Arrascaeta, e aí entre ter esses trios no meio de campo e ter 4 atacantes, eu prefiro ter esse trio no meio de campo do que ter 4 atacantes. Hoje mesmo, eu tô falando, na minha opinião, não tinha necessidade de botar, mas tá trocando jogador por posição. Ok, mas não é a mesma coisa. Você tira o de Arrascaeta, você perde o meio de campo. E foi exatamente isso. Você vê que no final do jogo o Esperança estava tendo muito mais a posse da bola do que o Flamengo. Por quê? Porque entra jogadores que vão buscar o quê? Jogada individual, vão buscar o quê? Puxar o contra-ataque. E aí esses são jogadores que têm tendência a cometer mais erros, a perder mais a posse da bola. E foi exatamente o que aconteceu. Eu lembro ali o Michel deve ter perdido a posse da bola umas 3 ou 4 vezes. E o Felipe Luiz colocou o Michel. Eu falei, pra mim não tinha necessidade de colocar o Michel. Eu queria ter visto o Bruno Henrique jogar de ponta esquerda. Eu queria ter visto mais tempo do Arrascaeta com o Bruno Henrique de ponta esquerda, o Luiz Araújo na direita e o Gonzalo Plata na frente. Mas aí o Felipe Luiz faz, o Flamengo faz o gol. E o Felipe Luiz já tira o de Arrascaeta. E aí eu concordo com o que a Mariana falou. Cara, primeiro, ok, 2-0, mas assim, primeiro jogo, não precisava tirar o Arrascaeta. Entendeu? Pra mim, na minha opinião, não tinha necessidade. O Flamengo joga na sexta-feira. Tudo bem, mas tem 3 dias para descansar. E não é como se o Flamengo estivesse jogando um monte de partida. Não. Entendeu? E aí entra mais essa questão. No Flamengo não tem meio atacante. Aí você tira o Arrascaeta e o Flamengo, na minha opinião, acaba perdendo o meio de campo. Entendeu? O Flamengo, o adversário tende a ter mais a posse da bola. E foi exatamente o que aconteceu. O Esperança no final do jogo teve mais a posse da bola. E assim, eu preferia que tivesse colocado mais um volante para jogar ali com o Alan e o Eric Pulgar, porque assim, não adiantou nada. Colocou 4 atacantes no final do jogo, o Flamengo estava mais se defendendo do que ter na posse da bola. Entendeu? E para fazer isso, é melhor ter mais marcadores. Então, assim, acho que é algo que eu realmente, assim, se tem uma contratação do Flamengo, eu quero muito que aconteça é o meio atacante. De verdade. Quero muito ver o meio atacante ser contratado. Por quê? Para quando o Flamengo substituir o De Arrascaeta, o Flamengo não tem que ter 4 atacantes. Entendeu? Porque eu não gosto dessa formação e não vou mudar de opinião nem tão cedo sobre essa formação. Não gosto do 4-2-4 e a cada vez que para mim entra o Flamengo perde o meio de campo e para mim hoje aconteceu exatamente a mesma coisa que já acontece na maioria das vezes. O time adversário tem bem mais a posse da bola do que o Flamengo. Sobre um pouco assim, sobre individualmente sobre alguns jogadores, é o que eu falei. Tem jogadores do Flamengo que claramente melhoram o Flamengo em algumas questões. Por exemplo, o Flamengo, não vou elogiar o Luiz Araújo agora, vou deixar para elogiar ele nas notas individuais. Mas assim, é impressionante, é como a Mariana falou, o Luiz Araújo em campo significa um atacante a mais para finalizar pro gol. Por quê? Porque o Gerson não é atacante, o Gerson é meio campista, mas o Gerson não é um meio campista que tenta muitas finalizações no decorrer da partida. Não é o caso. Muito pelo contrário, o Gerson é um jogador que não finaliza muito pro gol, ele tenta sempre mais o passe do que a finalização pro gol. E assim, tendo o Luiz Araújo, você tem um atacante a mais para finalizar, porque assim, o Flamengo normalmente tem Pedro ou Bruno Henrique de centroavante e tem o Arrascaeta, que são jogadores que têm mais probabilidade de fazer gol. E aí, quando você tem o Luiz Araújo é aquele jogador que assim, ele busca muito finalização pro gol. Todo jogo, dificilmente você vai ver um jogo do Flamengo, o Luiz Araújo tá jogando e ele não vai tentar uma finalização pro gol. Entendeu? E assim, no primeiro tempo eu lembro que ele tentou uma finalização lá pelo lado esquerdo, que a gente achou que ele devia ter feito uma outra jogada, dado passe, por exemplo, pro Ayrton Lucas, e ele finalizou pro gol. Nesse segundo tempo, ele conseguiu essa finalização brilhante pro gol e fez o segundo gol do Flamengo. Então, assim, ele é um jogador que
melhora duas questões do Flamengo. Ele é um jogador que traz, sendo um jogador que o Flamengo tem mais um atacante que finaliza pro gol, que busca mesmo finalizar pro gol e busca bem mais do que outros jogadores do Flamengo. E tem outra questão, ele é um jogador, por exemplo, que melhora demais a bola parada do Flamengo em relação ao escanteio. É impressionante como o Flamengo é muito melhor em cobrança de escanteio quando tem o Luiz Araújo. É impressionante, o Flamengo mesmo. O Luiz Araújo teve um gol, uma assistência, mas assim, ele poderia ter tido outra assistência, por exemplo, se o Léo Ortiz tivesse feito aquele gol de cabeça. E quem cobrou o escanteio? Luiz Araújo. Entendeu? Então, assim, ele é um jogador que traz muito esse ponto positivo pro Flamengo. É claro que tem outros pontos positivos que outros jogadores do Flamengo trazem. Por exemplo, o Gonzalo Plata é um jogador que é impressionante. Não importa se ele tá jogando de ponta direita ou ele tá jogando de centroavante, o Gonzalo Plata é um jogador que ele claramente melhora o Flamengo. Por quê? Porque o Gonzalo Plata tem umas características de jogo que favorece demais ao Flamengo. Por exemplo, ele é um jogador que ganha duelos aéreos, ele é um jogador por ser forte e alto fisicamente, ele consegue ganhar fisicamente do adversário. Tem um lance no comecinho, logo no primeiro minuto, Exatamente. E ele é um jogador, por exemplo, que por ele ser um jogador que é ponta direita, ele é um jogador que tem velocidade. Aí ele é um jogador que eu falo, o Gonzalo Plata é alto, é forte fisicamente, tem velocidade. Então, assim, ele é um jogador que você vê, ele tá em todo lugar no campo. Uma hora você acha que ele tá jogando de camisa 9, uma hora você acha que ele tá jogando de ponta direita, outra hora você acha que ele tá jogando de camisa 10. Então, assim, o Gonzalo Plata é um jogador que ajuda demais na marcação. Na marcação, pressão ali nos zagueiros adversários. Então, assim, ele é um jogador que claramente melhora o Flamengo. Entendeu? Então, assim, Luiz Araújo nos seus pontos fortes, Gonzalo Plata nos seus pontos fortes, melhora o Flamengo. E, assim, é muito importante pro Flamengo ter o Gonzalo Plata e o Luiz Araújo estando bem. E eu falo assim, no caso o Gonzalo Plata fisicamente e o Luiz Araújo ganhando mais tempo de jogo. Porque teve um momento da temporada que a gente falou que o Luiz Araújo devia estar ganhando mais tempo de jogo. E aí, exatamente, ele conseguiu ter essa sequência de jogos como titular na ponta direita e ele demonstrou que ele realmente merecia essa oportunidade, porque ele tem participado de gols, tem dado assistência e tem feito gols. E hoje, novamente, é sempre assim, o Luiz Araújo, se ele não é o melhor jogador da partida, mas de novo ele tá participando de gols. E um Flamengo que tem jogadores que não tem marcado muitos gols, ter um jogador como o Luiz Araújo que tem feito isso é fundamental. A única questão que eu entro novamente na questão e eu falo de novo. Seja o Bruno Henrique de centroavante, seja o Pedro de centroavante, que são normalmente quem tá jogando de centroavante. O time do Flamengo precisa conseguir colocar o centroavante para jogar. Especialmente para o jogador, pro centroavante tá ali bem posicionado para finalizar. É verdade que é bom destacar que teve essa jogada, por exemplo, o Ayrton Lucas foi muito bem no lance, em vários lances que o Luiz Araújo não, Ayrton Lucas foi bem. O Ayrton Lucas fez uma ótima jogada individual e ele deixou o Pedro numa ótima posição para fazer o segundo gol do Flamengo e o Pedro não conseguiu marcar o gol. Aquele é um lance que o Pedro não podia ter perdido o gol. Especialmente pela qualidade do Pedro. E, ele é destro e tal, mas assim, o Pedro poderia ter feito melhor naquele lance e desperdiçou um ótimo ataque do Flamengo, teria sido uma grande chance de ser gol do Flamengo. Então, assim, eu que falo assim, o time do Flamengo precisa criar mais chances pro centroavante, precisa mesmo. Eu sigo com a opinião que o time do Flamengo cria muito poucas chances pro centroavante, seja ele o Pedro, seja ele o Bruno Henrique ou qualquer outro jogador que estiver jogando ali. Mas teve essa chance que o Ayrton Lucas conseguiu criar e o Pedro desperdiçou uma ótima chance de gol. Era pro Flamengo fazer segundo gol. Menos mal que o Flamengo conseguiu vencer a partida e consegue uma importante vitória, até porque se você olhar pro grupo, o Flamengo acaba ficando bem posicionado. O próximo jogo é Flamengo e Chelsea, mas, por exemplo, o Los Angeles e o Esperance já vão jogar ali naquele confronto de quem perder tá eliminado praticamente. Exatamente. Por quê? Praticamente um jogo de mata-mata. Exatamente. Por quê? Porque o Flamengo teria já 3 pontos, antes o Flamengo e Chelsea teriam 3 pontos, que eu acho que esse jogo deve ocorrer antes, não sei. E aí quem perder entre Esperance e Los Angeles fica com 0. Então, assim, já é um confronto que começa, a próxima rodada já é um confronto, por exemplo, que começa a gente ver mais ou menos decisivo. Até porque, por exemplo, se o Flamengo consegue um empate contra o Chelsea, com a vitória do Flamengo hoje, o Flamengo entra na última rodada, seja com quem enfrentar, o Flamengo entra, seja com quem enfrentar, não, o Flamengo vai enfrentar o Los Angeles, mas eu tô querendo dizer, seja quem tiver pontuação, o Flamengo entra na última rodada dependendo do empate. Por que eu tô falando isso? Porque o Esperance e o Los Angeles perderam.
um deles, por exemplo, se vencer na segunda rodada, chega a 3 pontos. Mas assim, por exemplo, se o Los Angeles vence o Esperança, o Los Angeles chega a 3 pontos. O Flamengo se empata com o Chelsea, o Flamengo teria 4 pontos. O Flamengo entraria na última rodada precisando apenas do empate para se classificar. Então, assim, a vitória de hoje é fundamental. É claro que é muito importante que o Flamengo, por exemplo, no confronto contra o Chelsea, o Flamengo não perder. Seria absolutamente espetacular se o Flamengo não perdesse para o Chelsea. Um empate, uma vitória, então seria absolutamente incrível. Só que é importante que caso o Flamengo não consiga, caso o Flamengo perca para o time do Chelsea, não seja por uma quantidade de gols grande, entendeu? É mais ou menos isso. Exatamente. Até porque o Los Angeles perdeu de 2-0 pro Chelsea. E a Esperança agora perdeu 2-0 pro Flamengo. Vamos para os comentários? Vamos para os comentários. Vai lá, coisa que eu vou... Vamos para os comentários, peraí. Aqui o Rai mandou mensagem: saudades do Plata. Acho que esse comentário foi na hora do decorrer da partida. Realmente, o Gonzalo Plata é um jogador que fez falta para o Flamengo nessas últimas, com certeza, essas semanas que ele ficou de fora. Impressionante como ele é um jogador importante para o time do Flamengo. O Rai botou: não tem como tirar ele mais do time. Eu não sei se ele está falando, pode ser que ele esteja falando do Luiz Araújo, que tem, por exemplo, jogado muito bem e o principal, tem participado de gols. O Leonardo Pinheiro mandou, acho que no decorrer do segundo tempo, finalmente tranquilidade, que eu acho que deve ter sido na hora que o Flamengo fez o segundo gol, provavelmente. O Harry mandou uma mensagem: podia ter sido mais, mas foi uma boa estreia. Vocês acreditam que a performance de hoje é um bom sinal para o jogo contra o Chelsea? Com certeza. Pois é, vou comentar primeiro enquanto a mulher está voltando aqui. Com certeza, assim, eu já tinha, independente do que ocorresse no jogo de hoje, eu acho que o Flamengo consegue, para mim, o Flamengo tem time para competir de igual para igual com o Chelsea, de verdade. Eu acho que assim, a questão física pode fazer alguma diferença, eu também sem acho dúvida, que faz, porque entra aquela questão que a gente sempre fala de times europeus fisicamente serem muito mais intensos, ainda mais um time da Premier League, mas independente do que ocorresse hoje, eu teria essa opinião que o Flamengo, para mim, tem time para jogar de igual com o Chelsea. Assim, isso não significa que o Flamengo vai vencer o Chelsea, isso não significa que o Flamengo vai empatar com o Chelsea. Significa que eu acho que o Flamengo tem como competir de igual para igual. Se vai ganhar, se vai empatar, se vai perder, a gente só vai ver na sexta-feira. Mas dá para dizer que o Flamengo chega bem. É isso que eu ia comentar. Eu ia comentar exatamente. Mas com a vitória de hoje, o Flamengo traz, por exemplo, a tranquilidade que mesmo de se perder para o Chelsea, o Flamengo entra na última rodada, por exemplo, provavelmente não atrás de ninguém, porque o Flamengo tem 2 de saldo. E dependendo de si. Exatamente. Dependendo de si, exatamente isso que eu ia comentar, por causa da questão, exatamente se, por exemplo, não perder pro Chelsea muito gols. Pois é. Exatamente, aí o Flamengo chega na última rodada dependendo de si, e aí não importa, mas assim, eu acho que o Flamengo consegue sim jogar de igual para igual com o Chelsea. O que você acha? Eu também acho que o Flamengo consegue jogar de igual para igual com o Chelsea, só que obviamente o Chelsea tem a parte física e a intensidade muito acima em relação ao Flamengo. Para mim, fisicamente, a gente já citou aqui várias vezes que existe um mundo de diferença do futebol da Premier League em relação às outras ligas europeias, de intensidade, de jogo fisicamente, e com certeza o Flamengo vai sentir esse problema no duelo contra o Chelsea. Tecnicamente, eu acho que o Flamengo consegue duelar contra o time inglês, mas é importante que o Flamengo esteja preparado fisicamente para esse jogo, que não vai ser nem um pouco fácil. Então, o Rai mandou ali: vocês acreditam que a performance de hoje é um bom sinal para o jogo contra o Chelsea? Eu acho que é um bom sinal, sim. O Flamengo deixa claro que ele está vivendo o seu melhor momento na temporada e pode sim competir com certeza com o time do Chelsea. Pois é, porque o Flamengo se classificou em segundo lugar na fase de grupo da Libertadores, mas é bom mencionar que o Flamengo ganhou a partida, depois o Flamengo também ganhou de 5-0, acho que no Campeonato Brasileiro, então assim... Assim, só você ver, nas últimas 8 partidas do Flamengo, o Flamengo só tomou gol em um jogo. Então, dá pra dizer que o Flamengo vive um ótimo momento na temporada. Vamos lá, o Leonardo Pinheiro mandou mensagem: acho que o Arrascaeta tinha que ter saído sim, levou faltas pesadas e em determinado momento sentiu as costas. Não, isso é verdade. O Arrascaeta sofreu algumas faltas
E assim, eu não falo... Mas falta dura. eu não acho assim, que não é questão de o Arrascaeta não tinha que ter saído. Acho sim que devia ter saído. Mas assim, de novo, como foi um jogo da Libertadores, o Flamengo faz o gol e o Arrascaeta sai, e aí aquela questão, sai o Arrascaeta, o Flamengo joga com 4 atacantes. Assim, quando o Flamengo tiver um meio campista que possa substituir o de Arrascaeta, você pode ter certeza que a gente não vai ficar batendo muito nessa tecla. O Arrascaeta saiu de campo. A gente não vai ficar batendo muito nessa tecla. A gente bate muito por quê? Porque o Flamengo não tem meias. E quando isso acontece, o Flamengo precisa utilizar, por exemplo, atacantes. E a gente viu hoje, nos últimos 15 minutos, que o Flamengo claramente perdeu o controle do jogo nos últimos minutos. Por conta de quê? Por conta de ter um monte de atacantes que tende a partir para cima, a perder a posse da bola e ter que recompor. E aí o Flamengo perde a posse da bola. O Flamengo estava tendo uma quantidade de posse de bola absurda que foi perdendo nos últimos 15 minutos, muito por conta das substituições sim do Filipe Luís, o que prova que o Flamengo precisa urgentemente buscar meio-campistas nessa janela de meio de campo. E aí, essas boas performances do Luiz Araújo, o Luiz Araújo marcando muito gol, dando muita assistência, só prova a opinião que eu tenho. O Flamengo precisa investir absurdamente em meia que atue pela esquerda. O Flamengo precisa buscar um ótimo jogador ou um jogador de elite para o futebol da América do Sul que atue pela esquerda. Porque pela direita o Flamengo, ok, o Gerson tá saindo. No entanto, o Flamengo tem o Luiz Araújo e o Flamengo tem o Plata. O Flamengo pode contratar outro jogador, um meia por ali? Eu acho que o Flamengo pode contratar um meia... Eu acho que o Flamengo pode sim contratar um meia por ali. Só que eu acho que o Flamengo precisa focar mais pelo lado esquerdo de ataque. Eu acho que o ataque do Flamengo, principalmente ali pela esquerda, o Flamengo precisa de um meio-campista que realmente seja acima da média para que o Flamengo, já que o Flamengo vai perder o meia pela direita, que o Flamengo então busca um meia pela esquerda, porque eu acho que é importante que o Flamengo tenha sim um ponta atuando pelo um dos lados de campo. No entanto, eu acho que o Flamengo também precisa de um meia em campo, como, por exemplo, hoje o Gerson foi o meia pela direita e o ponta do Flamengo foi o Luiz Araújo pela esquerda. Eu acho que é muito importante que o Flamengo tenha nas pontas um ponta, como o Luiz Araújo, que seja titular, e pelo outro lado, pelo lado esquerdo, que seja o meio campista. Eu acho que é muito importante até para o Flamengo poder controlar melhor as partidas. Deixa eu ver aqui. O Leonardo Pinheiro falou, finalmente tranquilidade, com certeza foi após o segundo gol do Flamengo. Rairi disse, não tem como tirar ele mais do time. Tá falando com certeza do Jorginho. Jorginho fez uma ótima estreia com a camisa do Flamengo. O Rairi disse, saudades do Plata. Realmente, bastou alguns minutinhos do Plata em campo que a gente percebeu que o Plata é um jogador realmente importante nesse time do Flamengo. É um jogador que pode até não ser titular, mas é praticamente um 12º jogador que com certeza faz muita diferença no time do Flamengo. Já o Rairi disse, podia ter sido mais, mas foi uma boa estreia. Esse aqui o comentário a Mayara já leu. O Leonardo Pinheiro disse, acho que o Arrascaeta tinha... também já leu esse. E o Leonardo Pinheiro disse, o grande objetivo agora é ter a vantagem do empate na última rodada, torcer e não perder muito para o Chelsea. Então, primeiro de tudo, o objetivo do Flamengo contra o Chelsea é não perder, com certeza. O Flamengo tem que tentar, ao menos, conseguir um empate contra o Chelsea. Vai ser fácil? Não vai ser fácil, porque o time do Chelsea, com certeza, é o melhor time do grupo. O ponto forte do time do Chelsea é o meio de campo. E quando você enfrenta uma equipe que tem o meio campo como um ponto forte, é difícil que você consiga controlar as partidas. E provavelmente o Flamengo vai ter dificuldade contra o Chelsea. No entanto, acredito eu que se o Chelsea não colocar tanta intensidade como ele fez no jogo de hoje contra o Los Angeles FC, eu acho que o Flamengo pode se beneficiar. E é claro que o Flamengo não vai conseguir manter uma intensidade durante os 90 minutos, não vai conseguir, assim como não conseguiu no dia de hoje. Mas eu acho que o Flamengo pode tentar se aproveitar de um Chelsea que, se não colocar a sua força máxima ou não for tão intenso assim, o Flamengo pode tentar aproveitar isso. E sim, é muito importante que o Flamengo, caso perca para o Chelsea, que o Flamengo não perca de uma quantidade de gols grandes, até porque senão ele perde saldo de gols. E se isso não acontecer, o Flamengo obviamente pode entrar na última rodada contra o Los Angeles FC
né, podemos dizer, com uma vantagem de empate que seria muito importante para o Flamengo, porque, obviamente, em 3 resultados no futebol, se você tem 2 a seu favor, com certeza a chance de você se classificar é muito grande. E aí, obviamente, mudaria um pouco o estilo de jogo do Los Angeles FC, porque se o Los Angeles FC enfrentar o Flamengo, o Los Angeles FC e o Flamengo tiver a vantagem do empate, com certeza o Los Angeles FC vai ter que mudar seu plano de jogo, vai ter que sair um pouco mais e vai deixar mais espaço contra o Flamengo. E aí o Flamengo com certeza pode aproveitar, porque como a gente sabe muito bem, o Flamengo é um time que geralmente tem mais dificuldade quando precisa bloquear um sistema defensivo com 11 jogadores atrás, do que quando o Flamengo, por exemplo, precisa utilizar ter um pouco mais de espaço, o adversário sai um pouco mais, 3, 4 jogadores, e aí ter um pouco mais de liberdade ali no meio de campo, que é algo que, por exemplo, aconteceu nesse segundo tempo contra o Esperança. O Esperança saiu um pouco mais nesse segundo tempo e, obviamente, o Flamengo conseguiu encontrar mais espaços, mas a gente viu um Flamengo no segundo tempo bem menos intenso em relação ao primeiro tempo, um Flamengo errando mais no segundo tempo, dando mais oportunidades para o Esperança, principalmente por conta de erros do Flamengo. Então, o que a Mayara falou é verdade, contra o Chelsea, o Flamengo não pode errar esse espaço que o Flamengo errou nesse jogo contra o Esperança, nesse segundo tempo, porque senão realmente a situação do Flamengo o Flamengo pode tomar uma punição, como tomar um gol do Esperança. Vamos para as notas dos jogadores? Vamos para as notas individuais. Eu vou começar aqui com o Rossi. A minha nota do Rossi é 6,5. Acho que o Rossi foi bem com os pés e quando foi exigido com as mãos, o Rossi fez a parte dele. Então, assim, minha nota para o Rossi é 6,5. Bom, vamos lá. A minha nota para o Rossi é 7. Concordo com a Mariana. Acho que quando ele precisou participar do jogo ali com os pés, ele foi bem. E quando precisou fazer defesas, como tem ocorrido nessa temporada, o Rossi foi, mais uma vez, muito importante e fundamental para o Flamengo. Conseguiu fazer uma ótima defesa com, acho que a perna direita, numa das boas finalizações pro gol do time do Esperança. Então, minha nota para o Rossi é 7. Vamos lá, agora a nota para Varela. Eu começo. Eu achei que o Varela participou bem no primeiro tempo, conseguiu participar de algumas boas jogadas ali pelo lado direito, mas eu achei que muitas vezes o Varela teve espaço e poderia ter conseguido, com esse espaço, conseguir uns cruzamentos melhores. É verdade que, por exemplo, no lance do gol do Flamengo, ele faz o cruzamento pro Luiz Araújo, mas tirando esse lance, teve outros lances que eu achei que ele tinha espaço para poder conseguir acertar o cruzamento e não conseguiu acertar o cruzamento. No segundo tempo, eu achei que o Varela foi mal. Acho que o Varela defensivamente não conseguiu marcar, por exemplo, o Belaile, que várias vezes conseguiu entrar ali pelo lado esquerdo, passar até mesmo pelo Varela e finalizar para o gol. Em outros momentos o Varela nem estava na jogada, porque, por exemplo, um lance, por exemplo, ele estava no ataque, não foi culpa dele, porque aí o Eric errou o passe, mas no outro lance o Varela estava na jogada e ainda assim a jogada, o lance foi criado ali pelo lado do Varela. Então, assim, não gostei da atuação do Varela. O Flamengo tem um lance que ele perde a posse da bola. Não gostei da atuação do Varela no segundo tempo, então nota para o Varela é 5,5. Isso que eu ia comentar. Minha nota pro Varela é nota 6. Eu acho que o Varela fez um bom primeiro tempo, na minha opinião. Acho que o Varela conseguiu chegar bastante à linha de fundo. Concordo que em alguns momentos o Varela poderia ter feito cruzamentos melhores. Concordo que o Varela poderia ter feito alguns cruzamentos melhores. Mas eu gostei do Varela no primeiro tempo. Achei que o Varela foi uma ótima opção pelo lado direito. Mas no segundo tempo eu acho que o nível do Varela e a concentração dele caiu um pouco. Ele deixou um pouco a desejar, principalmente ali na saída de bola, na recomposição, o que fez com que o Belaile, camisa 11 do Esperança, tivesse muito espaço e liberdade para finalizar. Ele finalizou umas 3, 4 vezes no segundo tempo. Então, assim, minha nota por Varela é 6. Acho que pelo primeiro tempo teria sido um 7, mas o segundo tempo do Varela deixou um pouco a desejar. Léo Ortiz, nota para o Léo Ortiz? Bom, a minha nota para o Léo Ortiz é a nota 8. O Léo Ortiz, inclusive, teve que cobrir o Varela em alguns momentos no segundo tempo. O Léo Ortiz muito bem com a bola nos pés, muito bem sem a bola. Poderia, inclusive, ter marcado um gol de cabeça. Eu acho que o Léo Ortiz mostrou mais uma vez toda a sua qualidade com a bola nos pés. Um jogador que começava as saídas de bola do Flamengo junto com o Jorginho, com o Eric Pugai e com o Léo Pereira. Então, assim, mais uma ótima partida do Léo Ortiz. Então, minha nota para ele é 8. Bom, vamos lá. Léo Ortiz. Minha nota para o Léo Ortiz é 6,5.
acho que foi no começo do jogo, achei que o Léo Ortiz estava errando uns passes, 2 passes no começo do jogo, que normalmente ele não tem de errar, e aconteceu. Depois ele melhorou na partida, foi muito bem na saída de bola do Flamengo, bem posicionado, mas e conseguiu alguns passes longos, por exemplo, para o Varela, mas minha nota para o Léo Ortiz é só 6,5. Nota agora para o Léo Pereira, minha nota para o Léo Pereira é 7. Acho que, por exemplo, o Léo Ortiz, comparado ao Léo Pereira, para mim o Léo Ortiz foi melhor no passe longo do que o Léo Pereira. Acho que o Léo Pereira nem tentou tanto esses passes longos como normalmente ele tenta, mas hoje não foi o caso. Mas eu achei que o Léo Pereira foi melhor que o Léo Ortiz na partida. Acho que o Léo Pereira, em vários lances, foi bem no duelo aéreo, conseguiu ganhar, por exemplo, dos atacantes do Esperance, conseguiu, por exemplo, fazer uma boa saída de bola, assim como o Léo Ortiz. Mas eu, por exemplo, o Léo Ortiz, eu não percebi, o Léo Pereira, por exemplo, eu não percebi tantos erros de passe, ou 1 ou 2. Acho que o Léo Pereira teve um passe, só que eu não achei que foi dos melhores, o Lucas vai tirando isso. Acho que o Léo Pereira foi bem em quase todos os passes, então eu gostei mais da atuação do Léo Pereira comparado à atuação do Léo Ortiz, então a minha nota para o Léo Pereira é nota 7. Bom, a minha nota pro Léo Pereira é nota 8. Eu gostei bastante da atuação do Léo Pereira, assim como da atuação do Léo Ortiz. Acho que a dupla de zaga do Flamengo fez uma ótima partida. Não consigo lembrar de um lance que eu tenha que criticar qualquer um dos dois. Eu acho que o Léo Pereira foi muito bem pela esquerda ali, cobrindo inclusive o Ayrton Lucas em alguns momentos, quando o time do Esperança tentava chegar ali pelo lado esquerdo. O Léo Pereira, concordo com você, foi muito bem em alguns duelos aéreos. Então, assim, uma ótima partida da dupla de zaga do Flamengo. No caso da dupla Léus. No caso, Leonardos. Pois é. Nota para Ayrton Lucas. Bom, a minha nota para o Ayrton Lucas é 8,5. Para mim, foi um dos melhores jogadores em campo. Foi uma válvula, com certeza, de escape do Flamengo pela esquerda. Foi um jogador que chegou várias vezes à linha de fundo, fez bons cruzamentos. Inclusive, quase marcou um belíssimo gol que ele finaliza de primeira. Realmente foi uma atuação de gala do Ayrton Lucas. E como eu já destaquei, se a gente pegar as últimas 6, 7 atuações do Ayrton Lucas, foram muito boas. Com exceção ao jogo contra o Central Córdoba na Argentina, na Libertadores, do resto, o Ayrton Lucas vem fazendo ótimas partidas, o que é uma ótima notícia se a gente parar para pensar que muitas das vezes o Alexandre vai estar descansando. Pois vamos lá, nota para o Ayrton Lucas. Minha nota para o Ayrton Lucas é 8,5. Então é mesmo. Acho, sim, concordo completamente com a Mariana. Na minha opinião, se o Luiz Araújo não tivesse feito um gol e dado uma assistência, eu iria dizer que, para mim, que o melhor em campo do Flamengo foi o Ayrton Lucas. Porque, assim, o Ayrton Lucas, se ele não teve assistência, nenhum gol, é impressionante como o Ayrton Lucas participou de lances ofensivos do Flamengo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, e participou bem. Não teve porque, por exemplo, o Pedro perdeu o gol. Mas, por exemplo, ele conseguiu, teve jogado vários lances que o Flamengo muitas vezes trocava passes e voltava a bola, ou botava o passe pro lado. O Ayrton Lucas, na maioria das vezes, ele é quem, por exemplo, ele era um dos que acelerava a jogada. A bola chegava nele e ele rapidamente dava o passe para a frente e tentava, por exemplo, e ele dava sequência na jogada. Ele, no mesmo momento que ele dava o passe, ele já corria para receber o passe novamente. O Elenco fez isso várias vezes no primeiro tempo e no segundo tempo, tanto que várias jogadas do Flamengo tem ele entrando na área, ou então ali fora da área, mas aí o jogador do Esperança faz falta nele, como ocorreu. E aí, por exemplo, no lance do que o Pedro desperdiçou a oportunidade, é mais um lance, assim, achei a atuação, quase que ele faz um golaço também com a perna esquerda. É verdade. Assim, achei a atuação do Ayrton Lucas, assim, impressionante. Se eu falava que, para mim, o grande desfalque do Flamengo na estreia hoje era o Alexandre, o Ayrton Lucas substituiu muito bem o Alexandre. Pois hoje não sentimos falta do Alexandre, porque o Ayrton Lucas substituiu muito bem o Alexandre e fez uma partidaça. Então, nota para o Ayrton Lucas é nota 8,5. Agora a nota para Eric Pulgar, eu começo. O Eric Pulgar, para mim, concordo, para mim fez um primeiro tempo. Vou falar como você falou o negócio do Varela. Para mim, o Eric Pulgar fez um primeiro tempo para nota 8 e aí fez um segundo tempo para nota 5. Você faz a divisão. E aí, por isso, a minha nota para o Eric Pulgar é nota 6. Achei que ele foi muito bem no primeiro tempo e a questão do Flamengo, por exemplo, conseguir controlar a posse da bola também passa muito por ele, porque ele é um jogador muito importante para o Flamengo na saída de bola. É um jogador que vai bem tanto para fazer a saída de bola ali entre os zagueiros ou mais à frente. É um jogador que, assim, é impressionante como o Eric Pulgar é um jogador que te dá a possibilidade para o treinador colocar ele em qualquer lugar ali de volante, impressionante. E
muito bem posicionado no campo, participando bem da troca de passes do Flamengo, só que chegou no segundo tempo, especialmente na primeira parte, que assim, na segunda parte eu acho que ele voltou a jogar bem, mas na primeira parte ali do segundo tempo, não gostei da atuação do Eric Pulgar. Principalmente os primeiros 20 minutos do segundo tempo. Exatamente, primeira parte do segundo tempo. O Eric Pulgar errou uns 2 ou 3 passes, e assim, esses erros de passe se tornaram o quê? Chances criadas pelo Esperança. Acho que 2 vezes que o Eric Pulgar erra o passe, não sei se as 2. Não, só é uma, porque eu acho que a outra é o Varela. O Varela erra o passe e o Esperança cria uma finalização. Isso aí. E aí o que acontece? O Eric Pulgar perde a posse da bola, ou melhor, erra o passe, e aí, por exemplo, o time do Esperança consegue chegar se não consegue finalizar, consegue, por exemplo, chegar na área do Flamengo. Então, assim, e aí os zagueiros do Flamengo tem que voltar correndo, aí tem o Varela tem que voltar para se posicionar, ou então voltar correndo também. Então, assim, não dá esse tipo de jogada, porque eu falo, embora ele tenha feito para mim 75 minutos muito bons, esses 75 não, no caso seria o quê? 70 minutos muito bons, os outros 20 minutos, por exemplo, poderia ter ocasionado num gol do Esperança, num passe errado do Eric Pulgar, poderia ter se tornado gol do Esperança. Então, assim, eu não gostei desses 20 minutos do Eric Pulgar, errando um passe demais, mas os outros 70 minutos ele foi muito bem, mas a minha nota para ele é 6, exatamente porque poderia ter se tornado um gol do Esperança. Pô, a minha nota pro Eric Pulgar é 6,5. Eu gostei muito do primeiro tempo do Eric Pulgar. Acho que o Eric Pulgar foi um dos melhores jogadores do Flamengo no primeiro tempo. Ele com o Jorginho ali no meio de campo praticamente controlavam toda a saída de bola do Flamengo. Então eu gostei demais do Eric Pulgar no primeiro tempo. No entanto, o Eric Pulgar no segundo tempo, para mim, é a mesma história do Varela. Me diminuiu demais a intensidade, o foco, e começou a errar passes de bobos que a gente não viu o Eric Pulgar errar no primeiro tempo. Então, assim, eu concordo que os primeiros 15, 20 minutos do segundo tempo do Eric Pulgar são ruins. Essa que é a verdade, são ruins. E a realidade é que, se a gente for ver quem deveria ter sido substituído, era o Eric Pulgar. Só que como o Jorginho vinha de uma sequência de poucos jogos, de muito tempo... exatamente, tá praticamente voltando de férias. Eu entendi o Felipe Luiz fazer a substituição porque fazia bem sentido isso. Mas se fosse por desempenho, com certeza o Eric Pulgar deveria ter sido o jogador que era para ter sido substituído. E eu concordo com você que já nos últimos 20 minutos do segundo tempo ele melhora, volta a melhorar em campo, mas os primeiros 20 minutos, 25 minutos dele no segundo tempo são ruins. Mas no todo eu gostei da atuação do Eric Pulgar, então a minha nota para ele é 6,5. Nota para Jorginho? Bom, a minha nota pro Jorginho é 7. Pra mim foi assim, o Jorginho começa o jogo errando alguns passes longos, porque claramente o Jorginho é um jogador que ele não vai só trocar passes laterais. Você percebe que o Jorginho é um jogador diferenciado quando o Jorginho ele analisa simplesmente todos os segundos que ele pode analisar até ele receber a bola, ou então trocar um passe para um companheiro, e dali você já vê como diferenciado é o Jorginho tecnicamente, com a bola nos pés, é um absurdo de jogador. E como eu mencionei durante o jogo, claro que você vai ver um Jorginho melhor com o passar do tempo, com certeza. Para mim, o Jorginho já fez um ótimo jogo, mas ele vai melhorar ainda mais, principalmente nesse espaço longo, quando ele se adaptar ao time, à movimentação dos jogadores, principalmente os jogadores de lado de campo, os laterais e os atacantes. E aí eu acho que o Jorginho, obviamente, vai encontrar alguns passes absurdos. E, cara, o passe que ele dá no gol do Luiz Araújo é um passe, assim, que é o que eu falo, é passe de craque. É passe de craque. Você vê que literalmente é um jogador passando do Esperança e outro passando, e a bola tá passando ali entre os dois. E o Jorginho consegue encontrar o Luiz Araújo completamente livre dentro da área, ali, praticamente na entrada da área, entrando. E o Luiz Araújo consegue finalizar muito bem. É difícil saber o que foi melhor, o passe do Jorginho ou a finalização do Luiz Araújo. Então, assim, o Jorginho fez uma ótima estreia e logo de cara já deu a sua primeira assistência com a camisa do Flamengo. Então, minha nota pro Jorginho é nota 7. Bom, minha nota pro Jorginho é 6,5. Acho também, por exemplo, que o Jorginho errou alguns passes longos. Teve 4 ou 5 passes que eu acho que ele erra. E concordo que tem a questão do tempo exato que o jogador vai correr, se o jogador prefere o passe mais para frente, o passe um pouco mais para ele dominar a bola. Isso é algo que o Jorginho com os companheiros do Flamengo só vai acertar, obviamente, com o decorrer de partidas, porque aí vai se acostumando um jogar com o outro,
mas o Jorginho acabou errando alguns passes longos, mas mostra, por exemplo, que ele é um jogador que não vai tentar só passe curtinho ali. Apesar disso, eu não tô errado, ele teve 93% de precisão de passe. Porque tem muita qualidade, ele participa muito da troca de passes. E hoje foi exatamente o que eu espero do Jorginho, um jogador que vai participar muito da troca de passes. E é o que eu falei, o Jorginho é um jogador que, assim, ele consegue jogar muito bem, por exemplo, sozinho. Se pra mim fazer a saída 3-1, ele é o 1 da frente, ele consegue jogar tranquilamente. Ou em outro momento, por exemplo, você vê que teve um momento que o Eric Pulgar foi o volante mais à frente e ele tá jogando, o Jorginho tá jogando entre os zagueiros. Então, assim, o Jorginho te dá a opção. E assim, e hoje o Jorginho, por exemplo, eu vi no segundo, acho que foi no segundo tempo ou no final do primeiro tempo, Jorginho finalizando pro gol, Jorginho, por exemplo, chegando perto da área, o Jorginho finalizando pro gol, o Jorginho deu um ótimo passe pro gol do Luiz Araújo, mas acho que o Jorginho, com o decorrer do tempo, vai fazer partidas ainda melhores. Teve a sua assistência hoje. Você falou que o Jorginho chegou mais perto da área. É natural, o Jorginho tá jogando segundo volante no Flamengo. Sim, exatamente. Mas eu espero ainda atuações ainda melhores do Jorginho, então, mas uma boa estreia do Jorginho, com uma assistência, como a Helena mencionou. Você vê como a expectativa da Maiara é grande em cima do Jorginho. Com certeza. Eu vi um show de elogios pro Nota Jorginho. pro Jorginho 6,5. Eu vi um show de elogios da Maiara. Ainda vai entregar mais. Claro, porque eu sei o quão bom é jogador de futebol é o Jorginho, eu sei que ele pode jogar muito mais do que ele jogou hoje. Vamos lá, nota para Gerson, eu começo. Vamos lá, minha nota pro Gerson é nota 6. Acho sim que o Gerson no primeiro tempo fez um bom primeiro tempo. Não foi assim, pra mim não foi os dois melhores jogadores do Flamengo no primeiro tempo, não. Mas eu achei sim que o Gerson participou bem. Especialmente daqueles lances, por exemplo, em que o Flamengo fazia a saída de bola, coisa que eu já elogiei várias vezes, o Gerson. O Gerson vai muito bem, o Flamengo faz a saída de bola e ele é um jogador, por exemplo, que joga de costa pro ataque, consegue girar, consegue ter a posse da bola, consegue proteger a bola. Teve um lances ali com o Varela pelo lado direito que, a mesma questão do que eu falei do Varela, falo do Gerson, acho que teve momentos que o Gerson, por exemplo, poderia ter tentado o passe mais rapidamente, tentado, por exemplo, o cruzamento. Teve um lance que ele dá um ótimo passe, não sei se é pro Varela, que chega, acho que na linha de fundo. Então, assim, o Gerson, pra mim, fez um primeiro tempo bom. No segundo tempo, eu já achei que o Gerson não participou tanto, assim, do segundo tempo. Pelo menos foi uma impressão que eu tive, que eu achei que o Gerson participou mais do primeiro tempo, especialmente nos primeiros 20 minutos, que acho que com o passar do tempo, o Gerson foi participando menos da partida. No segundo tempo, eu acho que fez um segundo tempo ok, mas como eu sei que o Gerson tem mais qualidade, ele é um jogador que eu espero mais no futebol dele, e achei assim, 20 minutos muito bom. Foi passando o tempo, o Gerson foi participando para mim menos do jogo, mas acaba para mim fazendo um primeiro tempo bom. Um segundo tempo eu acho que o Gerson não participou tanto assim, ele também sai no início do segundo tempo, então eu acho o segundo tempo dele apenas ok, então a minha nota pro Gerson é nota 6. Ele não sai tão no início do segundo tempo, é mais ou menos 20 e poucos minutos. Tudo bem. Sobre o Gerson, eu acho que o Gerson fez uma partida ok, teve alguns bons momentos, principalmente no primeiro tempo. Acho que ele finaliza pro gol. Ele tem uma finalização pro gol, ele tem algumas tabelas ali com o Varela. Mas eu concordo com você que se espera-se mais dele, acho que ele poderia entregar mais, principalmente se a gente for ver que Arrascaeta e Luiz Araújo entregaram muito mais do que ele, e eles formavam o trio de meio campo ofensivo do Flamengo. Segundo tempo, para mim, o Gerson mal tocou na bola, essa que é a verdade, apagadíssimo no segundo tempo. Não é coincidência que ele foi o primeiro a deixar o campo, então assim, um primeiro tempo ok, com algumas boas jogadas, segundo tempo completamente apagado, então minha nota para ele foi nota 6. Minha nota também pro Gerson foi nota 6. Bom, nota para De Arrascaeta? Bom, a minha nota pro De Arrascaeta é 8,5. Gostei muito da partida do De Arrascaeta, se movimentando bem, tanto de um lado quanto pro outro. Sofrendo bastante faltas, inclusive porque ele estava sofrendo bastante faltas, porque ele estava literalmente girando em cima do adversário e conseguia ficar com a posse da bola, então o adversário ia lá e puxava ele, ia lá e dava um carrinho nele. Ele marcou um belo gol, se a gente for olhar, um belo gol coletivo do Flamengo, que é o primeiro. Eu gostei muito da partida do De Arrascaeta e, bom, o Arrascaeta para mim vive um dos seus melhores momentos com a camisa do Flamengo, coincidência ou não, com a camisa 10. Pois minha nota pro De Arrascaeta também é 8,5. Acho também que o De Arrascaeta foi muito bem na partida, muito participativo. Várias vezes ele sofreu faltas porque estava recebendo passe entre linhas,
estava bem posicionado ali para receber esse passe, conseguiu, por exemplo, teve um lance que ele iria deixando o adversário para trás e ia colocando a bola à frente. Poderia, por exemplo, ter sido uma jogada que poderia se tornar uma finalização própria do AD Arrascaeta. Não aconteceu porque o jogador do Esperança fez falta. Teve uma outra jogada que ele também dribla o jogador do Esperança. O jogador do Esperança faz a falta e acho que recebe o cartão amarelo. Então, assim, eu concordo completamente. Eu acho que hoje a atuação do Arrascaeta foi até melhor do que em outras atuações que ele já teve pelo Flamengo. Melhor que qualquer atuação dele na Libertadores. Com certeza, exatamente. Então, acho que a atuação do Arrascaeta já foi melhor do que algumas atuações que ele já teve, já nesse bom momento que ele está tendo na temporada. Hoje eu achei ele muito participativo, buscando muito a posse da bola, inclusive no passe do Jorginho ali para ele, jogando mais à frente, bem no drible, bem ganhando em jogadas divididas, ficando com a posse da bola. E mais uma vez, entra a questão que eu sempre tenho que falar. A gente sempre tem que elogiar jogadores que são decisivos. E mais uma vez, o jogador que é decisivo, que faz gol, precisa sempre ser destacado. Porque assim, por mais que a gente não possa jogar melhor que o outro, o jogador quando faz o gol ou dá assistência, é um jogador que eu acho que tem que ganhar mais créditos. E, obviamente, dou crédito muito pro De Arrascaeta, porque assim, poderia ter sido outro jogador do Flamengo que tivesse feito o gol? Poderia, mas mais uma vez, quem é o jogador do Flamengo que faz o gol? Que é que abre o placar. Exatamente, porque se o Luiz Araújo não faz o gol no segundo tempo, o Flamengo poderia ter vencido de 1-0 e seria 1-0 o quê? Gol de Arrascaeta, como já aconteceu várias vezes nessa temporada. Então, mais uma vez, o Arrascaeta é o jogador que está sendo totalmente decisivo para o Flamengo desde que começou o Campeonato Brasileiro. Na Libertadores nem tanto, mas no Brasileiro muito. E agora no Mundial, na Copa do Mundo de Clubes, já começa muito bem com um gol. Então, a minha nota para o De Arrascaeta também é 8,5. Nota para Luiz Araújo. Bom, minha nota pro Luiz Araújo não pode falar. É 9. Pra mim foi o melhor jogador em campo. Fez uma boa partida atuando pela ponta esquerda. Deu uma belíssima assistência. Poderia ter dado outra se o Léo Ortiz tivesse cabeceado um pouquinho mais baixo. Pra mim, conseguiu fazer uma boa dupla com o Ayrton Lucas pela esquerda. Acho que o Luiz Araújo, claro que poderia ter tomado uma decisão melhor, por exemplo, numa finalização que ele tenta de fora da área ali pela esquerda. Poderia. Mas aí o Luiz Araújo, para mim, fez um bom jogo pela esquerda, o que é uma boa notícia, obviamente. Só que aí ele vai pro lado da ponta direita e praticamente com alguns minutos de ponta direita, o Luiz Araújo faz aquele golaço que ele fez e prova que é o que eu falo. O Luiz Araújo não pode ser reserva hoje desse time do Flamengo e não pode não jogar pelo lado direito. O Luiz Araújo, com certeza, é um dos melhores jogadores do Flamengo em finalização. Estamos falando do melhor finalizador do Flamengo de finalizações de fora da área. Para mim, o Luiz Araújo é o melhor nesse quesito. Finalizações de fora da área. Quem é o melhor para você? O Luiz Araújo. O Luiz Araújo vive um momento espetacular. Também, para mim, é o melhor jogador que cobra bola parada no Flamengo. Então, assim, Luiz Araújo hoje é completamente titular desse time do Flamengo. E o Felipe Luiz precisa entender isso de uma vez que, ainda mais que o Gerson provavelmente não, o Gerson vai embora após a Copa do Mundo de Clubes. É hora de entender que o Luiz Araújo precisa ser titular pela direita pelos méritos dele, não porque o Gerson está indo embora. Bom, vamos lá. Minha nota para o Luiz Araújo também é nota 9. Você deu nota 9, né? Tem. Nota 9 para o Luiz Araújo. Eu até achei que, por desempenho, eu achei que o Ayrton Lucas foi o melhor jogador do Flamengo na partida. Mas assim, não tem como quando eu falei do Arrascaeta, eu repito, não tem como você não destacar o jogador, por exemplo, que faz gol e dá assistência. Eu acho que o Luiz Araújo é o segundo jogador do Flamengo que mais participou de gol. Não sei se é capaz de participar. E o Luiz Araújo hoje fez o gol, um golaço, achei uma linda finalização. Foi. E deu um ótimo passe pro Arrascaeta, praticamente só ter que finalizar de primeira pro gol. Então, assim, muito mérito do Luiz Araújo, porque assim, o passe dele, que ele dá pro De Arrascaeta fazer o gol, não é qualquer passe. Ele deixa a bola assim, na medida pro De Arrascaeta finalizar pro gol. Assim como a finalização dele pro gol é excelente. Assim, chute no cantinho, tanto que eu acho que a bola chega até a tocar na rede de lado, assim. Uhum. E, igual a Mariana mencionou, ele no primeiro tempo já tinha cobrado o escanteio, que se o Léo Ortiz cabeceia um pouco mais para baixo, era assistência. Então, assim, ele é um jogador que, se no desempenho, para mim não foi o melhor, porque eu achei que, em desempenho, achei que o Ayrton Lucas foi o melhor jogador do Flamengo na partida. Mas é inegável dizer que, para mim, se eu fosse escolher, acho que o Luiz Araújo, eu daria o prêmio de melhor jogador da partida, porque ele fez o gol, ele deu assistência, e isso, para mim, é fundamental, e ele sendo atacante mais ainda. Então, nota para o Luiz Araújo é nota 9. Então, acho que o Luiz Araújo acaba sendo o craque da partida. Uhum. Vamos lá, nota para Pedro, eu começo. O Pedro eu dei nota 5. Achei, sim, como eu já falei,
E repito, acho que o time do Flamengo cria poucas chances para o centroavante, mas hoje o Flamengo, essa chance que foi criada pelo Ayrton Lucas pelo lado esquerdo de ataque, e o Pedro desperdiçou uma ótima oportunidade de chance. Era a chance do Flamengo fazer o segundo gol já ali, era a chance do Pedro marcar o gol, e o Pedro não conseguiu marcar o gol. Também achei que no primeiro tempo teve algum momento, eu até achei que o Pedro estava bem fora da partida. E aí não digo nem só pela questão do desempenho dele, acho que também é desempenho do time do Flamengo, porque o time do Flamengo, eu falei, o time do Flamengo no primeiro tempo praticamente não criou chance para o centroavante, e o Pedro hoje era o centroavante, tanto que o Pedro no primeiro tempo, eu não lembro de finalização do Pedro, pode ter tido, mas eu não me lembro. O Flamengo tentou alguns cruzamentos, mas os cruzamentos foram ruins ou muito fortes, e a bola não chegou no Pedro, mas nesse segundo tempo teve esse lance que o Ayrton Lucas dá ótimo passe e o Pedro não consegue finalizar bem pro gol e desperdiça uma ótima chance. Então, assim, nota pro Pedro é nota 5. Bom, eu acho que, em especial no primeiro tempo, eu acho que faltou um pouco de criação do Flamengo para o Pedro. Eu acho que no primeiro tempo o Pedro passou muito despercebido, igual você mencionou, não sei se foi nos primeiros 10 minutos, 15 minutos que você tinha falado, eu acho que é a primeira vez que eu tô mencionando o nome do Pedro. Acho que no primeiro tempo o Pedro pouco tocou na bola e não é exatamente culpa dele, é muito porque o time do Flamengo, do Filipe Luís, claramente tem sim uma dificuldade de colocar o centroavante em campo e em zonas no qual ele pode finalizar, tanto que a melhor jogada do Pedro no primeiro tempo é uma finalização que o Esperança sai jogando errado, o Flamengo consegue recuperar a bola, o Pedro toca pro Pedro, o Pedro consegue fazer um belíssimo... Pedro. Não, desculpe, o Gerson tocou com o Pedro consegue fazer um belíssimo drible no defensor do Esperança, que inclusive agarra o Pedro e joga ele no chão, o Pedro até consegue finalizar, mas a bola acaba batendo no defensor e saindo. Essa foi a melhor jogada do Pedro no primeiro tempo, e ele foi muito pouco acionado. No segundo tempo não, no segundo tempo, por mais que o Pedro tenha sido um dos primeiros a ser substituído, o Pedro teve 2 oportunidades. Uma em uma chance claríssima, onde o Pedro tinha a obrigação de fazer gol, ele perdeu o gol. Principalmente a câmera de trás deu para perceber claramente que o Pedro desperdiça uma ótima oportunidade, e depois deu uma boa finalização dele ali na entrada da área, talvez um pouco mais dentro da área, como eu tinha mencionado, me lembrou um pouco a finalização que ele fez contra o Criciúma no Brasileirão do ano passado, só que naquela ocasião a bola entrou. Então acho que o Pedro poderia ter entregado um pouco mais, mas também está muito ligado ao time do Flamengo, que precisa acionar mais o centroavante. Só que o Pedro perdeu um gol inacreditável, então a minha nota pro Pedro é 5. Pois é, vamos lá então. Agora, Gonzalo Plata, nota para Gonzalo Plata. Bom, a minha nota pro Gonzalo Plata é 6,5. Eu gostei muito da entrada do Gonzalo Plata, o que não é exatamente uma novidade. O Gonzalo Plata é um jogador que se movimenta bastante, entrou como centroavante, inclusive logo no primeiro minuto. Ele faz uma ótima jogada com o Bruno Henrique ali pelo lado esquerdo. O Gonzalo Plata, inclusive, sofreu uma falta que resultou sendo um cartão amarelo do jogador. Claro que o Gonzalo Plata poderia ter participado mais, principalmente na reta final do jogo. Poderia, só que o Filipe Luís foi fazendo um monte de substituição, botando um monte de atacante, e aí, obviamente, a bola vai chegar menos no centroavante do time, que hoje era o Gonzalo Plata. Mas o Gonzalo Plata provou, mais uma vez, a importância dele nesse time do Filipe Luís, o que prova também que o Filipe Luís claramente quer utilizá-lo mais, o Gonzalo Plata, de centroavante, e eu vejo, sendo bem sincero, o Gonzalo Plata, inclusive, passando à frente do Bruno Henrique, nas próximas semanas, atuando como centroavante. Eu acho que isso só não aconteceu porque o Gonzalo Plata teve a lesão no joelho, e aí obviamente o tirou de campo durante 1 mês e meio. Pois eu também achei que o Gonzalo Plata, nota pro Gonzalo Plata, nota 6. Também achei que o Gonzalo Plata entrou bem na partida. Achei também que, por exemplo, o que eu falei, parece que o Gonzalo Plata melhora o Flamengo. Ele é um jogador que foi, de novo, um jogador, como você falou, ganhou duelo aéreo, num ótimo passe de cabeça por Bruno Henrique. É um jogador que tem uma ótima movimentação, é um jogador que busca muito participar do jogo. Então, assim, o Gonzalo Plata, mais uma vez, para mim, entrou bem no decorrer da partida. Tomara que consiga ficar bem da questão, tenha se recuperado totalmente a questão do joelho, e agora possa ter uma sequência, quem sabe até mesmo no time titular do Flamengo. Porque, para mim, eu já falei, para mim o Gonzalo Plata em 2025 joga futebol para ser titular do Flamengo, mas tem a questão de jogadores que jogam na mesma posição, tem a questão que teve de lesão, mas é um jogador assim, fundamental, importantíssimo para o elenco do Flamengo, e acho que novamente entrou bem. O Gonzalo Plata é impressionante. Principalmente se a gente for parar pra pensar que o Plata não entrava em campo de 1 mês e meio. É verdade, bem destacado. O Gonzalo Plata já não entrava bem e nem parecia, né? Não parecia. Impressionante.
o Gonzalo Plata nem parecia que tava um tempão sem jogar. Porque assim, você vai se o jogador fica um tempo sem jogar, você fala assim, tá sem ritmo de jogo. Não, nem parecia. O Gonzalo Plata, muito bem. Nota para Bruno Henrique, eu começo... Bom, eu vou falar a mesma questão que eu falei do Pedro. Não adianta. O Bruno Henrique jogou, sei lá quantos minutos de ponta esquerda, eu fiquei toda feliz. Eu acho que não durou 5 minutos. Cara, eu também achei que não durou 5 minutos. Eu fiquei toda feliz quando eu vi o Bruno Henrique de centroavante. E aí, não, de ponta. De ponta esquerda, e toda a minha felicidade foi desmanchando quando eu vi que o Felipe Luiz ia fazer isso. Sem brincadeira. Eu desmanchei a minha felicidade. E aí o Bruno Henrique foi jogar de camisa 10, e aí entra aquela questão que a Mariana falou. O Flamengo parece que vai perdendo o controle do jogo, o outro time vai tendo mais a posse da bola, e aí simplesmente pode entrar pro Gonzalo Plata, essa questão entra pro Bruno Henrique. E aí são jogadores que poderiam, por exemplo, ter participado mais de lances ofensivos. Mas ao tirar o camisa 10, o Flamengo ficar sem camisa 10 e o outro time vai tendo mais a posse da bola pro Flamengo ter 4 atacantes, você só viu o Gonzalo Plata e o Bruno Henrique correndo atrás do adversário para tentar marcar, para tentar ficar um pouco mais com a posse da bola. Mas assim, no ataque, na área, a gente pouco conseguiu ver, porque o Flamengo acabou ficando muito menos com a posse da bola. Não, eu já falei, não adianta o Felipe Luiz insistir com o Bruno Henrique de centroavante, o Bruno Henrique de 10. Pior do que o Bruno Henrique de centroavante é o Bruno Henrique de 10. Ali não faz nenhum sentido, porque o Bruno Henrique é um jogador que tem como característica carregar a posse da bola. E vamos ser sinceros, aquela posição de camisa 10 ali, você tem que ser um jogador inteligente, tem que tocar rapidamente a bola. E o Bruno Henrique quer carregar a bola, ele vai perder a posse da bola toda vez que ele fizer isso, porque aquela zona é a zona que tem mais jogadores adversários. Então não faz sentido o Felipe Luiz insistir tanto no Bruno Henrique. Como eu falei, eu espero que essa insistência no Bruno Henrique, tanto de titular como de camisa 10, de centroavante, acabe ou diminua no momento em que o Flamengo contratar novos jogadores, porque sinceramente é muito irritante ter que ficar acompanhando o Bruno Henrique jogando de camisa 10, sendo praticamente o substituto do De Arrascaeta, sendo que já ficou mais do que comprovado que isso não funciona. Bom, Michel, nota para Michel. Bom, a minha nota para o Michel é 4. Para mim o Michel entrou mal, para mim foi o pior jogador do Flamengo no jogo. Acho que o Michel entrou completamente perdido, errando muitos passes, perdendo a posse da bola. Porque era um momento onde o Flamengo já estava com uma vantagem de 2-0 e tal, e o Esperança estava tendo mais a posse da bola, sim. Mas eu acho que, assim, eu já elogiei o Michel em alguns pontos, já critiquei o Michel em outros, mas hoje eu acho que o Michel entrou mal no jogo. Bom, eu concordo, a minha nota para o Michel é 4,5. Concordo com você, também achei que o Michel entrou mal no jogo. Perdendo a posse da bola muitas vezes, não conseguia dar sequência na jogada. Eu acho que ele perdeu a posse da bola umas 3 ou 4 vezes. E aí aquilo, você perde a posse da bola, o adversário já tá no campo de... ele perdia... Teve lance que ele perdeu a posse da bola ainda no campo de defesa do Flamengo. E aí o adversário já recupera a posse da bola no campo de ataque. Então assim, eu também achei que o Michel entrou mal. Nem acho que deveria ter entrado na partida. Não achei que era jogo pro Michael. Mas o Felipe Luiz colocou. O Michel não entrou bem e perdeu muita posse da bola. Minha nota pro Michel também é 4. Minha nota pro Michel é 4,5 no caso. Nota para Alan, eu começo. O Alan teve ali... Participou bem. A minha nota pro Alan 5,5. Só para mencionar, 5,5 para Alan. Achei que o Alan entrou bem, participando bem da troca de passes do Flamengo. Volto a repetir, não acho que tenha a ver o Alan ter entrado, o Flamengo ter tido menos a posse da bola. Acho que entra a questão que eu falei. É claro que o Alan e o Jorginho não têm características de jogo parecidas. O Flamengo vai ter um time vai ter muito mais a posse da bola com o Jorginho do que com o Alan. Porque o Jorginho é um jogador que, o que eu falei, ele é um jogador que tende a ter muito de querer, por exemplo, trocar mais passes, fazer o time do Flamengo ter mais o controle do jogo. Mas assim, não acho que o Flamengo ter perdido a posse da bola ou ter tido menos a posse da bola tem a ver com o Alan. Eu acho que tem mais a ver com o 4 centroavante, ou 4 atacantes. Também acho. E achei que ele entrou bem, não achei que ele entrou mal, não. Eu acho que só teve um lance que ele perde a posse da bola, mas eu acho que o Arthur marca a falta. Achei que ele entrou bem, então a minha nota para ele é 5,5. Bom, a minha nota pro Alan é 5. Claramente você vê uma diferença grande em relação ao Alan pro Jorginho. Com certeza eu concordo com você quando você diz que o Flamengo perdeu o controle de jogo nos minutos finais, ali nos 10, 15 minutos finais. Não foi exatamente por conta do Alan. O Alan entrou num setor onde o Flamengo estava bem postado, que era com o Eric Pulgar e com o Jorginho. Obviamente a qualidade técnica do Alan não se aproxima-se do Jorginho. Com certeza o Flamengo sim piorou um pouco a qualidade no passe. Mas o Flamengo não ter o controle de jogo dos minutos finais não tem relação com o Alan. Está mais relacionado às substituições do Felipe Luiz em colocar um monte de atacante. Então, assim, bem que passa despercebido o Alan. Então, minha nota para o Alan é 5.
Pois é, essas foram as notas. O Everton Cebolinha entrou, mas entrou nos acréscimos. Então, assim, não vai ter nota pro Everton Cebolinha, porque acréscimos não dá, né? Leu todos os comentários? Li todos os comentários. A Samara Carvalho mandou um coração vermelho, um coração preto, né? Rubro-negro. Acho que é isso, né? A gente, né? Acho que estamos terminando aqui o pós-jogo falando de Flamengo e Esperança. E nos próximos dias a gente vai sair o cara a cara de Chelsea e Flamengo, o Flamengo e Chelsea. Já se preparar, né? Começar a já pensar para o próximo jogo do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. É isso, gente. Uma boa noite para todo mundo e até a próxima.